Enquanto eu estava aqui orando, porque eu estava o dia inteiro ocupado editando as minhas aulas, que eu já quero até fazer a propaganda, a merchan aqui. Posso, Daniel? Então tá bom. É, no começo do ano, nós fizemos uma escola presencial lá em Arujá, em São Paulo, onde eu trouxe alguns dos meus melhores amigos para começar uma escola que tivesse a ver com traduzir a teologia com uma linguagem que não fosse chata, nem tão acadêmica e fizesse sentido para a nossa realidade. E aí eu trouxe Vitor, trouxe Ângelo, trouxe Fábio, trouxe Aldair, trouxe uma galera legal que eu gosto muito, que eu ando com eles. E eis-me aqui, Senhor. E aí, depois disso, o pessoal entramos na pandemia, na quarentena e tudo mais. E aí o pessoal cobrando, cara, vamos fazer alguma coisa. E aí surgiu a Ion School Online, que é um curso, que é uma plataforma que nós estamos desenvolvendo para começar a trazer ensino, tradução. Eu tenho certeza que é muito do que o Daniel também está fazendo, é traduzir aquilo que se pareceu complicado por tanto tempo. Então, nós estamos começando com o primeiro curso, que é o curso de Introdução à Bíblia. São 80 aulas num período de 10 meses que nós estamos fazendo. E aí, junto com isso, vem mentoria, vem toda a parte de estudo. E no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos começar as aulas de Sermão do Monte, vamos falar sobre salvação, sobre a maioria das doutrinas teológicas, de uma teologia sistemática. Nós estamos trazendo Aldair e outros professores para gravarem aulas. Eu sou o cara do povo, eu sou o rapaz que nasceu em Minas Gerais e vai falar assim, vai chamar as coisas de trem e vamos falar desse jeito mesmo, entendeu? Então eu gosto de aulas que falem do que vocês querem falar e ajudem vocês com a dificuldade que vocês estão tendo. Eu comecei a estudar, então esse foi meu jabá só, tá? Fechando aqui, se vocês quiserem saber mais sobre a Ion School, entrem lá no meu perfil no Instagram, ou no perfil da Ion School, e vocês podem saber mais lá depois. O assunto de escatologia veio para mim há uns bons 12 anos, mais ou menos. Mas, na verdade, foi em 2006. Eu vou contar essa história para vocês. Aproveitar que é uma turma só de escatologia. Em 2005, eu me mudei para os Estados Unidos para morar com meu pai. E aí, na época de 2005, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu era... Vou mudar aqui de novo para eu olhar para vocês enquanto eu falo. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu já era intercessor, líder de intercessão, de oração na minha igreja local, aqui em Varginha, Minas Gerais, onde eu moro. Alguém conhece Varginha? Fala sim, mas não pode dar risadinha. Então tá bom. E aí, um dia, ou na verdade uma noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei com o retorno de Jesus. O meu sonho foi muito parecido com o que eu consigo ler na, na visão de Ezequiel. Então, no meu sonho, eu sabia, sabe quando no sonho você tem certeza do que está acontecendo, mesmo sem nenhuma palavra ser dita? Então, no meu sonho, eu sabia que eu estava na grande tribulação e não era nem noite nem dia. Qual é o tema da aula? O tema da aula é escatologia, meu filho. Poxa, como assim? Tudo aqui é final dos tempos, é Jesus, coisa caindo do céu, coisas explodindo, marcas na testa, é isso. Não tem outro tema, né?
Brincadeira, mano. Nós vamos falar, no final de tudo, nós vamos falar a respeito da, da, da maneira de vida do cristão no final dos tempos. Qual deveria ser a nossa resposta diante de tudo que vocês estão aprendendo, beleza? Mas no final dos tempos. Então, é isso. Vocês estão me acompanhando? Estão acompanhando meu sonho aí? Minha viagem? E aí, então, não era nem dia nem noite, mas de repente deu um terremoto, deu um estrondo, a terra na minha frente, a rua rachou no meio, na minha frente, abriu uma vala gigantesca. E eu ouvi. Parede? Sim, Senhor. Amém. Só eu que estou ouvindo isso? Todo mundo? E aí, quando deu esse estrondo, eu subi, escalei num telhado e olhei para o horizonte. Quando eu olhei para o horizonte, havia uma nuvem gigantesca tomando conta do horizonte assim, e essa nuvem era negra, misturada com várias cores do arco-íris, saindo raios, relâmpagos de dentro da nuvem, e onde quer que ela tomava, onde é que ela passava, ela tomava conta. E ela vinha muito rápido, tomando conta de tudo, assim, parecia aqueles filmes de terror. Quando eu vi aquela nuvem, eu sabia que era Jesus voltando. E aí eu pulei na rua de novo e comecei a gritar, olhando para o céu. Vem, Jesus! Volta, Jesus! Toma o seu cetro, toma o seu trono, vem reinar sobre a terra. Reina, Jesus! Só que quando aquela nuvem veio de novo e me tomou, deu um clarão, ficou tudo branco. E quando o clarão passou, eu ainda estava na terra. Quando eu acordei desse sonho, eu acordei com um pavor, mas um pavor, eu estava arrepiado, que a única resposta que eu tive na minha cama assim, foi rolar, cair no chão de cara, chorando, babando, assim, sabe aqueles... Desse jeito, assim, chorando desesperado, Senhor, não, como assim? Não acredito que o Senhor me vai me deixar, por que que o Senhor vai me deixar? Eu não quero ficar na terra, eu quero ir para o céu. Porque o detalhe é de que até então eu ainda não tinha tido contato algum com a E-Hop, com Z-Hop, F-Hop, nenhum Hop, e muito menos Mike Bickle, escatologia, pré-milenistas, e nada disso tinha passado diante de mim. Eu nem sabia que eu era pré-tribulacionista, não fazia ideia. Eu achava que o mundo inteiro era pré-tribulacionista. Não tinha outra visão além dessa. Então, quando isso aconteceu, na minha cabeça, eu falei: ferrou, eu vou ficar. Jesus já está me avisando, já está me preparando que, tipo, eu errei em algum lugar e eu vou sobrar, deixados para trás. E aí, no outro dia de manhã, eu entrei no meu computador, olha só, eu acessei o MSN. Quem aqui conhece MSN? Olha aí, ó. Revela a idade agora, ó. Toda a galera que escrevia depoimento no Orkut dos outros aí, ó. Aí sim, hein? Quando eu entrei no MSN, um amigo meu do Brasil, ele ele já tinha mais entendimento que eu nessa época e eu falei para ele, cara, essa noite, mano, eu tive um sonho com o nosso amado, aquela florescida assim, né? Sonhei com o nosso amado. Nossa, sonhei que ele estava voltando e contei tudo para ele assim, o mais florescido possível. Quando chegou na parte do clarão, eu falei, e aí veio o clarão e o sonho acabou. Foi só isso. Nossa, mas foi incrível, porque eu sabia que eu estava lá e tal. E aí fiquei nessa, quieto, né? Tipo, vou falar para os outros que eu fiquei para trás, que história é essa, né? Aí ele vira para mim e fala assim: poxa, mano, que top, cara. Quanto a ficar na grande tribulação, a nossa comunidade aqui, nós temos tido o entendimento que nós estaremos, durante a grande tribulação, na verdade, caminhando em sinais e maravilhas
vai ser o melhor tempo da igreja, nós vamos ficar. E aí, quando ele disse essas palavras, pôs o ponto final e apertou, ele saiu da internet. Offline, apareceu. Rapaz, eu entrei, eu fiquei branco, assim, ó, o sangue saiu do corpo, minha alma, assim, ó, fiz viagem astral naquele momento ali, assim, ó. Meu corpo, eu olhei para mim mesmo, assim, branco, morto, e falei assim: volta que não tá na hora, meu filho. Brincadeira, tá, gente? Crente não faz viagem astral. Não façam isso, não tentem isso em casa. E aí, eu falei assim: meu Deus, como assim? Esse cara tá ficando louco, mano. Esse cara tá doido da cabeça. No outro dia de manhã, naquele mesmo dia, eu procurei meu pai, que era pastor. Eu falei: pai, o que você acha? Como assim? Por que você acha que a gente vai ficar, que a gente vai subir, que a gente vai passar pela grande tribulação? Falou, na época ele nem importava com essas coisas, ele falou ainda: cara, para mim no final, o que vier é lucro, Deus, no final vai dar tudo certo. O que é importante é amar Jesus agora, se a gente sobe, se a gente fica, vai dar tudo certo. Eu falei: cara, como assim? Não faz sentido. Fui, peguei uns livros, naquela época eu tinha levado, olha que top, eu levei para os Estados Unidos um livro chamado O Arrebatamento da Igreja. Nossa, eu falei assim: cara, tô com o livro perfeito. Peguei o livro, cara. Agora, é porque funciona assim. É, vocês já falaram um pouquinho de cosmovisão cristã e tal, como é que funciona, paradigmas e tudo mais. Se não falaram, depois cobra o Daniel dele falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então, quando as informações caem no nosso campo de experiência, na nossa cabeça, na nossa vida, tudo é filtrado a partir dos nossos axiomas, daquelas primeiras menções, as coisas que fazem sentido para nós. Eu gosto de dar o exemplo de Chaves. Alguém gosta de Chaves? Eu amo Chaves. Então, o melhor exemplo de Chaves para axiomas e paradigmas é esse, aquele episódio que o seu Madruga acreditava que eles iriam matar ele. Então, ele chama o Chaves e aí fala: Chavinho, vai lá ver o que está acontecendo, porque eu acho que eles estão tramando de me matar. E aí o Chaves criou o axioma. Qual que é a verdade primária pela qual ele vai ler todos os fatos? Estão tentando matar o seu Madruga. Então esse é o filtro. O que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Mas a verdade é, eles vão matar o seu Madruga. Então ele sai para a janela e ele ouve as conversas. E aí o pessoal tá falando: cara, eu já até preparei, a dona Clotilde fala, eu acho, eu preparei um bolo para gente celebrar. Eu já até comprei. Aí alguém fala assim: eu já até comprei as velas. Aí quando ele ouve isso, ele volta: ah, seu Madruga é pior do que eu imaginava. Eles já até compraram a vela. Aí eles ficam bolados, porque, tipo, na cabeça dele, tudo acontece de acordo com aquela informação, que o seu Madruga vai morrer e eles estão tentando matar ele. Então, no final das contas, ele descobre que a verdade era de que eles estavam planejando um aniversário surpresa para o seu Madruga. E aí, tudo aquilo que eles acreditavam ser verdade é destruído pela verdade. Então, voz do Mickey. Não é não, é do Chaves. Chaves fala assim. É... Não, fala não. É outra dublagem. É o novo. Os episódios novos são assim. E aí, então, eu estou dando esse exemplo para dizer que, então, todas as informações que caíam na minha cabeça, entravam nos meus ouvidos, eram filtrados por aquilo que eu carreguei a minha vida toda. De que nós seríamos poupados por uma perseguição que ocorreria na Terra e de que nós seríamos levados porque nós somos mais especiais do que aqueles que estarão passando, sofrendo na mão de Deus durante a grande tribulação. A grande tribulação, na verdade, na minha cabeça, era a grande tribulação da parte de Deus para com as pessoas, para com o mundo, porque elas eram maus e eu era bom. Então, eu peguei aquele livro, O Arrebatamento da Igreja, e fui ler. Quando eu fui ler,
aquilo que eu acreditava antes e era o filtro pelo qual eu lia todas as coisas, havia mudado. É meio que A Origem, vocês já assistiram aquele filme? Inception. Deus colocou uma ideia no meu subconsciente e agora eu não consigo mais esquecer o fato de que eu sonhei que Jesus voltou e enquanto e no contexto da sua volta, eu estava passando pela grande tribulação. E o meu amigo falou que ele também cria nisso. E agora estava uma confusão na minha cabeça. Eu li o livro e fui assim, vamos ver os embasamentos, o que que eles dizem. E eu comecei a ver embasamento por embasamento, eu falava assim, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido. Da onde que ele tirou isso? Esse texto não está falando nada do que ele está falando no livro. De onde? Do porquê que eu acreditava, por que eu acreditei no que eu acreditei. Eu tô já, eu espero que eu não esteja arranjando briga com ninguém aí de eu estar falando do que eu estou falando, né? Já converteu todo mundo, Daniel? Todo mundo convertido? Já está todo mundo muito bem desconstruído do Hoje, dispensacionalismo. Mas se você quiser usar um bode expiatório, é o Leives. É um irmão aqui, que ele é o é, dispensacionalismo da turma, daí você pode usar ele como bode expiatório. que bom, Leves. Isso aí, continua assim, mano. Você vai ficar muito bem. Aí, quando eu li isso, quando eu li esse livro, eu fiquei bolado, cara. No outro dia, eu cheguei, eu acordei e fui pro computador. Cadê aquele cara? Cadê meu amigo? Cadê o cara? Aí ele entra. Quando ele entrou, foi plim, nem lembro mais o barulho do MSN. Aí eu já mandei para ele, mano, você não sai daqui enquanto você não me respondeu do que você falou ontem. Aí ele, que isso, cara? Como assim? O que que tá acontecendo? Falei, mano, eu fiquei desesperado, agoniado, 24 horas esperando você voltar. Da onde que você tirou o que você falou, cara? Que história é essa de ficar na grande tribulação? Aí ele me começou a me explicar. E ele, na verdade, quando ele falou assim, cara, eu vou fazer umas perguntas para você. Eu lembro que ele fez 3 perguntas, eu não lembro exatamente quais são, mas ele falou mais ou menos assim: a primeira pergunta para você, cara, é o seguinte: onde na Bíblia fala que Jesus vai voltar 2 vezes? Aí eu já assim, né? Tipo, mas fala, em algum lugar fala, não fala? Tipo, tá na Bíblia. Aí ele, segunda coisa, você acredita que num certo momento o Espírito Santo vai ser levado da terra e aquele momento que as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir, vão tentar ser salvos, não vão conseguir. Tipo, o Espírito Santo vai ser removido da terra, certo? Eu falei assim, eu acho que sim, né? Porque é isso que todo mundo acredita. Aí ele falou assim, tá, então me responde, se o Espírito Santo vai ser removido da terra, como é que as pessoas vão se converter e se arrepender dos seus pecados? Aí eu, pã, tela azul, assim, né? Aí eu, caramba, mano, aonde que tá acontecendo, velho? Já tava dando derrame assim, ó, já tava derretendo o lado do rosto. Aí ele fez mais umas perguntas, eu saí dali bolado. E foi aí que eu caí em Mateus 24. Depois desse tempo, um ano depois, mais ou menos um ano e meio depois, eu me casei. Mudei para o Z-Hop, que é a casa de oração Zadok, que era liderado pelo Kirk Bennett. Você conheceu o Kirk já, né, Daniel? Velhinho, incrível. Considero o Kirk um pai para mim. Ele deu aula numa E escola aqui em Balneário Camboriú, isso, o Celeiro, né? Ele veio junto com o Vitor Vieira. Eu tive a honra de estar no carro com ele. pois é, o meu pai. E aí a primeira vez que nós entramos lá, quando nós mudamos para lá, ele começou a falar sobre tipo coisas como Ezequiel, Isaías 42, Isaías 16:5 e Amós 9:11 no contexto disso e daquilo, e Salmos 2, e, e aí eu fiquei bolado, eu ficava assim, tipo, o que esses caras estão falando, velho?
Eu não imaginava que existia um mundo. Então eu estou contando essas histórias para vocês. Eu me lembro, cara, a primeira vez que eu estava fazendo minha meditação na sala de oração, isso 2000 e sei lá quanto, 2000 e quando vocês nasceram. E aí um cara chegou para mim e ele falou assim, Web, Isaías 16:5. Aí eu falei, ok, legal. Aí ele, um trono será firmado. Com essa entonação de voz, olhando no meu olho. Um trono será firmado. Eu, oh, que legal. Ele, não, você não entendeu, Web. Um trono será firmado. Eu, sim, massa. Ele, Web, somente se assentará nele. Um trono, um rei sentado no trono na terra. Quando ele disse isso, eu tipo assim, e ele saiu. E aí eu tipo, aonde que tá isso, velho? Isaías 16, sim. E fui procurar, velho. E aí eu fiquei assim, cara, quem que é esse povo que fica falando a respeito de Jesus voltar, a respeito do fim dos tempos? Cara, enfim, minha vida começou a acabar naquela época. Então, eu sei exatamente o que vocês estão passando. Eu sei que a desconstrução ela pode ser problemática em muitos aspectos, aspectos familiares, eclesiásticos, de comunhão, comunidade, de amizades. Vocês vão ganhar novos amigos, perder outros amigos. Ai, a gente ri para não chorar, né? Ri de nervoso. Mas no final das contas, existe um Deus que é soberano sobre os céus e a terra. Ele é criador, ele é sustentador, ele é tão presente na criação quanto o ar que nós respiramos, mas ele é tão maior que a criação, quanto a criação é maior que nós, e muito mais. Ele não depende da criação, mas ele se importa com a criação ao ponto de se colocar dentro da criação, mas ele não é limitado pela criação e ele, de alguma maneira, ele está dentro da criação, mas ele, ao mesmo tempo, está fora da criação. E esse Deus, ele tem autoridade, não seria a palavra, ele tem como te fala quando você é dono, você tem o título de posse, não é soberania e supremacia também, mas ele tem o título de posse da terra, porque a terra é sua, tudo foi criado por ele, a partir dele e para ele. E no final das contas, quando os céus e a terra forem unidos em Cristo Jesus e ele tiver tudo funcionando como ele gostaria, como ele desejou no seu beneplácito, no seu plano infinito, desde antes da criação da terra. Naquele dia final, na apresentação gloriosa de Cristo, vamos colocar aqui, rapaz, é um dicionário ambulante. Naquele dia, quando Cristo disser, hoje todas as coisas estão consumadas, Jesus vai ter e receber exatamente 100% de tudo que ele desejou e planejou antes do dia que ele disse haja luz. Então, coloca isso, deixa isso martelar na sua cabeça. Antes de todas as coisas, é aquela coisa que às vezes a gente não pensa, mas a primeira obra de Deus não foi haja luz. A primeira obra de Deus em relação à criação foi o seu plano. Deus planejou tudo
antes de criar tudo. Então, quando todos os acidentes tiverem ocorridos, todas as fatalidades tiverem ocorridas, quando todas as coincidências tiverem ocorridas, tiverem acontecido, quando todos os sonhos tiverem sonhados, todas as mortes tiverem morridas, naquele dia que Jesus se apresentar, o mundo e a criação, a história, chegará exatamente onde ele quis que chegasse. E isso, meus amigos, quando você coloca isso na sua cabeça e quando isso penetra a sua alma numa maneira que te traz paz, isso realmente se torna como uma âncora na alma. Isso realmente faz com que você possa caminhar todos os dias diante de Deus, corandel. Você vive para a glória de Deus todos os dias, sem a preocupação do seu destino. Porque o seu destino está nas mãos de um Deus todo-poderoso que declara o futuro, não porque ele conhece o futuro, mas porque o futuro pertence a ele. Em Hebreus 1, quando fala lá Criador dos mundos, em algumas traduções, ou das eras, Ionos, ou Aion, aquela palavra lá está dizendo que todas as eras, todos os períodos de eternidade foram criados por Cristo Jesus. Não somente a que nós estamos vivendo, mas eternamente, de eternidade a eternidade, de era em era, todas as eras, daqui bilhões de eras, já foram criadas em Cristo Jesus. Para um Deus que já criou bilhões de eras futuras, por que é que nós estamos preocupados com os próximos minutos da nossa vida? Era aí que Jesus coloca lá no Sermão do Monte, quando ele fala: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Com o que haver de comer, com o que haver de vestir? Tipo, nem as plantas, nem os lírios se preocupam com isso. E eles sabem que eles vivem um dia, no outro dia são lançados no fogo. Um passarinho está voando hoje, amanhã ele está morto. Mesmo assim, vocês são muito mais importantes para mim do que eles. Vocês acham que o seu futuro já não está preparado e seguro na mão de Deus? Por que é que vocês estão preocupados? Então, hoje, se alguém me pergunta, Web, qual seria o seu conselho escatológico para a igreja mundial, para a igreja brasileira, para que ela não caia para que ela não se torne parte da estatística de esfriamento no final dos tempos? Eu diria duas coisas. Primeiro, conheça Deus. Se você souber quem é Deus, você não teria medo, você não teria angústia, você não. Angústia, eu não estou falando de impossibilidade de se tornar deprimido ou ansiedade, não é disso que estou falando. Você não teria angústia no sentido relacionado à eternidade. Segundo, conheça o plano de Deus. Se você conhecer Deus e você conhecer o que Deus deseja fazer, você vai olhar para o seu plano e você vai concordar com Deus. Então, quando você entender o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e você se apaixonar por quem Ele é, se submetendo ao senhorio dele como um verdadeiro servo, um verdadeiro escravo de Cristo, porque você o ama, não porque você é maltratado por ele. Quando isso acontecer, você vai abrir sua Bíblia, você vai ler coisas do tipo: ele deu sangue de beber à humanidade. Ele, Jesus, quando voltar,
vai derramar tanto sangue que o sangue vai subir à altura dos freios dos cavalos. Freios dos cavalos por quilômetros de distância. Quando você lê isso, você vai falar como os anjos das águas disseram para Jesus quando ele tornou as águas em sangue. Eles viraram para ele, vão virar para ele e vão dizer: justo, justos são todos os teus caminhos, Senhor. Porque eles deram a terra de beber, o sangue dos seus profetas e dos seus servos, e agora o Senhor deu para eles a mesma bebida. O Senhor é justo e bom. Uou! Como pode Jesus ser bom se ele está derramando sangue, dando sangue de beber aos humanos? Como pode Deus ser bom se somente alguns serão salvos e não todo mundo? Por que Jesus não vai vir do céu vestido de branco com seus cabelos esvoaçantes, com o dedinho assim? Oh, vinde a mim, todos vós que maltrataram os próximos. Vinde a mim, todos vós assassinos. Todos vós mau caráteres, mentirosos e ladrões, prostitutas e tudo mais. E vem, vou salvar todos vocês. Porque no final todos os caminhos trouxeram a mim. Aleluia! Não, ele vai chegar e todo o exército do céu vai estar seguindo ele. E esse exército do céu não está vindo para florescer tudo. Eles não estão vindo para cantar uma música de coral. Eles estão vindo com espadas, com fogo. Sei lá, eu fico imaginando essas espadas devem ser muito tecnológicas, porque para uma espada ser melhor que uma metralhadora, um bazooka laser, essas deve ser muito louco. Mas, cara, eles estão vindo para fazer guerra. É o contexto de Salmos 2. O mundo inteiro se unindo contra Deus e falando assim: dessa vez nós vamos ganhar. Dessa vez nós subiremos aos céus. Nós destronaremos a Deus. Nós nos livraremos de suas algemas. Nunca mais nós diremos que nós temos um Senhor. A partir de agora nós seremos senhores dos nossos destinos. E aí eles começam: vem, vem, Cordeiro, vem, Deus, desce aqui para a porrada, nós vamos te mostrar que nós temos o direito e nós temos o poder, nós vamos te destruir. Deus está só lá assim. Olha lá, Jesus. Olha lá. Que engraçadinho. Olha lá eles gritando. Olha lá que bonitinho. E o Senhor, porque ele está rachando de rir da cara deles, achando que eles podem fazer alguma coisa, ele insulta eles e amedronta eles com furor, com relâmpagos, trovões e tudo mais. Salmos 2 é simplesmente incrível. Mas quando nós então... Me dá só um segundo, deixa eu ver se... Só gritar para produção me dar uma ajuda aqui. Mozinho, você pode descobrir o carregador do meu computador? Obrigado. O maluco falando de sangue, aí ele vira pra esposa e fala: mozinho, vocês viram como é que é, né? É desse jeito, né? É macho. Ô, mozinho, obrigado, minha querida. Homem assim. Oi, love. Não, tô 14%. Obrigado. Deixa eu só pegar o carregador, gente. Voltamos em breve, após os comerciais. Aqui é fogo, sangue e morzinho. Vamos lá? Então, se Deus vai fazer o que ele quer fazer,
Se tudo que ele disse que vai acontecer, e vou te contar, não sei se você sabe, vai acontecer independente dos seus esforços. Você nunca vai conseguir impedir Deus de fazer o que Deus disse que ele vai fazer. Então, vou só deixar isso aí. Se vai acontecer, se o pau vai quebrar, abre lá em. Vamos lá para Mateus 24. Todos os professores que vierem aqui vão falar Mateus 24 para vocês. Deveriam, pelo menos. Em Mateus 24, quando você abre lá, você vai. Eu, pelo menos, eu encontro 17 sinais que vão acontecer antes da vinda de Jesus, antes do aparecimento de Cristo nos ares, segundo Mateus 24. E quando você vê a declaração de Jesus, ele não está falando sobre o final dos tempos e sobre a destruição, perseguição. Ele não está falando sobre isso para o mundo. Ele não está falando sobre isso para os discípulos, para a multidão. Ele não está falando sobre isso para os filósofos, para os religiosos, para os líderes, para os mestres da lei. Ele está falando isso em particular com os discípulos. Foi exatamente esse capítulo que eu li um dia depois que eu tive aquele sonho que eu acabei de contar para vocês. Só para... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tinha 21 anos quando isso aconteceu. Então faz bastante tempo. E aí, Daniel, vou te falar, cara. A gente... Tem alguém aí por volta de 21 anos? Galera aí. Eu tenho 22. Uma criança. Mano, com 21 anos, 22 anos, eu tô falando isso assim, com respeito, mas é a verdade. Com 22 anos, 21 anos que eu tinha, por mais conhecimento que a gente tenha, a gente ainda não passou pelo fogo das aflições. A hora escura da nossa alma, na verdade, é só o entardecer do que a vida adulta traz. Existe coisa muito pior do que a gente passa nessa fase. E eu, na minha super maturidade, zelo, cara, eu era tipo assim, nossa, eu ia citar um ministério muito famoso aí que promete conquista do mundo, mas eu não vou. Mas eu era tipo isso, saca? Tipo, eu vou conquistar Aqui o tá liberado, mundo. aqui tá liberado, todo mundo sabe já. Não, mas eu me guardo. Não, é bom Tá não falar sendo, do tá Doniz sendo, aqui. tá sendo gravado. O quê? Não, 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 nada. É grego, não, eu falei grego. eu não faço isso. Então, eu me senti assim, tipo, eu sou uma das duas testemunhas na Terra. Ah! E quando eu tive esse sonho, o que eu fiz, cara? Eu escrevi o sonho e eu mandei para todos os pastores que eu conhecia no mundo. No mundo. E o meu zelo foi, eu mandei para eles assim, cara, se isso é verdade, como é que ninguém fala sobre isso? Se o meu sonho, e eu mandei tipo todas as bases bíblicas que eu podia, embasamento bíblico que eu podia encontrar naquela época. E aí eu falei, se isso é possível, se a igreja vai passar pela grande tribulação, como é que a gente chama em português o The Great Fall Away? Eu sempre esqueço essa palavra. Cadê? É triste, isso não é bonito não, gente. Eu perco as palavras tudo. Então, o amor de muitos vai se esfriar. Tem que usar outras palavras, não outro sinônimo. Do que eu tava falando, gente? Fui olhar o chat, perdi todo, me perdi inteiro aqui agora. Vocês rirem, né? É a Me idade, ajuda. né? É a idade. Você tá falando do sonho, velho.
Você mandou Você para contou pros geral. pastores. Mandei o sonho para o povo. Eu falei para eles: se isso é realidade, lembrei, a grande apostasia vai ser culpa de vocês. Porque as pessoas vão perder a fé e vão se afastar do amor de Cristo, porque no momento crucial da história, eles não terão esperança, porque eles terão acreditado em uma mentira. Eles não estarão preparados. Falei assim, com esse zelo, com esse amorzinho que eu estou falando aqui agora. Imagina. Eu mandei para cada pastor que hoje vocês ririam da minha cara. E aí, claro que eu fui excomungado de toda maneira possível naquela época. 10 anos depois, alguns dos pastores que fizeram isso até me encontraram lá no IHOP, se lembraram desse fato e o jogo virou, não é mesmo? E aí, cara, vamos agora para Mateus 24, porque eu estou dando muita volta e meu amorzinho já vai me falar, vai me convocar. Então aí já em Mateus 24, perdão, 24, 25 nós vamos falar. Eu lembro quando eu abri a Bíblia em Mateus 24, eu nem sabia o que tinha em Mateus 24 naquela época, e eu falei assim, quem melhor do que o próprio Jesus para falar sobre a vinda de Jesus, né? Uma coisa é Paulo misteriosamente falando lá em Tessalonicenses, ou sei lá, qualquer outra profecia, mas uma coisa é Jesus falando a respeito do seu retorno. Em Mateus 24, quando ele fala assim, e eu quero que isso fique claro, porque isso é uma ótima maneira de vocês conversarem com seus amigos sobre isso também. Porque muitos deles vão usar Mateus 24 para falar sobre a grande tribulação. Então, Mateus 24 não é a respeito do mundo, é a respeito da igreja, é a respeito dos discípulos, porque Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, versículo 3, e seus discípulos aproximaram-se dele em particular. Então, agora que está só Jesus e os seus discípulos, os mais próximos, não sei se os seus discípulos 70, seus discípulos 12, mas só os mais próximos. E aí ele diz assim, eles perguntam, mas que sinal, Jesus? O que vai acontecer? E aí ele começa a falar, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis, ele não está falando o mundo vai ouvir falar de guerra. Ele está falando, vocês ouvirão falar de guerra. Mas não fiqueis alarmados, vocês não fiquem alarmados, porque é necessário que isso aconteça. Porque nação se levantará contra nação, haverão fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são somente o princípio das dores. Aí ele fala assim, então sereis entregue à tortura. Se ele não está falando para o mundo, para a multidão, para quem é que ele está falando aqui? Para a igreja, em particular. Vocês entendam, um dia vocês ou seus filhos serão entregues à tortura. Que boa notícia, né? Aleluia! Não vi ninguém dando glória a Deus, levantando a mãozinha. Oh. Um dia vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações. O mundo? Não, vocês. Nesse tempo, muitos de vocês também, que estão nesse grupo, muitos das suas igrejas, das suas congregações, irão abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, vai ser você, irmão, sou eu não. Quem está com saudade de olhar para o irmão que está do seu lado, né? E aí Jesus fala assim, porque também surgirão muitos falsos profetas. Esses falsos profetas aqui que Jesus está falando nesse versículo, ele está falando de dentro da igreja. Ele está falando, colocando no contexto povo. Vocês vão trair, vocês vão se levantar, vocês vão odiar uns aos outros.
Eu tenho para comigo, eu particularmente, acredito realmente que parte dessa apostasia vai acontecer por causa da falta de expectativa. Quando as pessoas que acreditam piamente que deveriam estar seguras sofrerem um pouquinho, elas vão olhar para os seus pastores, vão olhar para os seus irmãos, vão olhar para Deus e falar assim: vocês me enganaram. Eu achei que isso nunca aconteceria com a minha família. Eu nunca pensei que eu veria a minha filha sendo estuprada na minha frente, degolada na minha frente por causa de Jesus. E aí? Aí ela vai entregar onde é que vocês estão se encontrando, vão começar a odiar vocês, vão entregar vocês de maneiras horríveis, contando segredos, contando mentiras e enganações para que vocês também sejam mortos, abusados, degolados, perder membros, serem queimados como tochas vivas, simplesmente por causa do amor de Jesus, por causa do nome de Jesus. Ele não está falando isso para os mestres da lei, que eles serão perseguidos. Ele não está falando isso para aqueles que não amam Jesus, que eles serão perseguidos. Ele não está falando para os crentes mornos. O morno, você vai passar pela grande tribulação. Não, ele está falando para os apóstolos. Está falando para os discípulos. Por amor do meu nome vocês vão sofrer. Porque vocês me amam, o mundo vai odiar vocês. Porque vocês são meus amigos, vocês serão inimigos do mundo. Não é porque vocês não é porque vocês não foram na igreja no domingo, não é porque vocês, sei lá, não participam de uma célula, não leem a Bíblia. Qualquer motivo que alguém vai dizer aí que um crente não vai ser arrebatado. Mas é por causa do amor de Cristo queimando nos nossos corações é que nós seremos odiados pelo mundo. E aí ele diz aqui no contexto da perseverança dos santos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele diz assim: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então esse pedaço ele agora vai desenvolver na próxima parte. Não são duas partes, vai vir um fim e depois vai vir outra coisa. Ele agora vai explicar mais detalhadamente as coisas que vão acontecer antes que o fim venha. Web, teoria e teologia particular aqui. Eu acredito que esse evangelho do reino sendo pregado não é exatamente o que o mundo prega hoje, o que muitos pregam hoje, simplesmente de que nós devemos traduzir toda a Bíblia para todas as línguas e de que no momento que todas as nações ouvirem o evangelho, Jesus vai voltar. De novo, se Jesus precisar do nosso esforço para voltar, Jesus não volta. Se precisar da nossa capacidade de trazer Jesus para o céu, quem subiu ao céu para trazer ele? Ninguém. Não tem como. Não há com a possibilidade de nosso esforço trazer o fim. Cumprir a profecia. Jesus vai cumprir isso. Eu acredito que esse contexto desse versículo está ligado ao Apocalipse 14. Se você quiser ler lá, 14, dos 6 e 7, onde anjos são enviados para pregar o evangelho. Diz assim: vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, ou são dois eventos: o evangelho do reino vai ser pregado, então vai ser o fim, e aqui ele de novo, outros anjos vão vir, o anjo vai vir, vai pregar o evangelho, vai ser outro fim, ou nós estamos falando do mesmo momento na história, onde o evangelho do reino vai ser pregado por anjos e humanos, pela igreja e pelo céu, em concordância. E o evangelho não é vem que você é amado, vem como você está, porque
Jesus te ama do seu jeitinho, não precisa nem mudar nada. Vem, nós te amamos, dá um abraço aqui. Não é isso. É arrependei-vos, porque chegou a hora do juízo. Dobrem os seus joelhos, beijai o filho enquanto há tempo, antes que sua ira se agrave, antes que sua ira se acenda. Ou você beija o filho enquanto ele está a caminho da guerra, ou depois da guerra você vai beijar os seus pés, você vai beijar o chão debaixo da botina de Jesus. Não sei se vai ter botina, mas vocês entenderam. Ai, ai. Tamo bem? Eu não sei se eu devo continuar, devo? Por favor, você não é doido de parar, velho. Por favor. Sua esposa que lute. Quem mandou você É, começar, né? né? Quem mandou você falar assim pra mim. Coisas do tipo deixados para trás e um será deixado, o outro será levado. Aqui o que está falando, ele está falando que vai ser levado pela destruição. Não vai ser levado por Jesus. Você vai querer ser o que foi deixado, não o que foi levado. Porque Jesus fala assim como, vai lá comigo, versículo 36. Tentar fazer o menos polêmica possível. Versículo 37. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então aqui, de quem que ele está falando? Todos. Todos comiam, todos bebiam, todos davam-se em casamento. Só não fazia isso quem? Noé. Então Noé era a exceção. Tá? Noé foi quem entrou na arca, enquanto todos faziam a mesma coisa. O que é isso? Então todos estavam fazendo coisas em comum, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio. E levou quem? A todos. Ok? Então quem foi levado pelo dilúvio? Noé ou todos? Todos. O mundo. O mundo que casava, comia, bebia, se alegrava e não dava ouvido à pregação de justiça e de arrependimento de Noé. Por quê? Porque Noé era um louco. Noé falou que ia cair chuva do céu. Noé estava construindo um barco enquanto ele morava muito longe da água mais próxima. Não fazia sentido o que ele estava falando. Ele prometeu que ia chover, sendo que nunca tinha chovido antes. Eles iriam morrer se eles não se arrependessem. Isso é pregação de louco. O povo que prega juízo, tem que pregar é amor. A arca cabe todo mundo, seus animais. Né? E aí fala assim, então, não, cadê? Entrou na arca e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Estando dois homens no campo, um será levado. Levado aqui é o mesmo levado que levou a todos. O que? A destruição, a morte. Todos aqueles que foram levados são aqueles que não se arrependeram e não estavam guardados por Deus, protegidos por Deus. E aí ele fala, um será, estando dois no campo, um será levado ou deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e outra será deixada. Tem até num versículo aqui, deixa eu ver, eu acho que é Lucas 17, quando Jesus fala sobre, dá um resuminho básico sobre isso, ele vai falar essa mesma forma, Lucas 17, aí no versículo 36 ele vai falar assim, e dois homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. E eles perguntaram, mas Jesus, mas Senhor, onde? Onde, Senhor, eles serão levados? E Jesus responde com essas palavras, agora vocês vão entender. Ele disse, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres.
Por que é que eles vão se juntar sobre um monte de gente subindo misteriosamente, em segredo para o céu? Não, eles vão se juntar sobre a multidão de cadáveres que foi levado para o mesmo lugar. E é aquele momento que Jesus vai dar um grito para as aves do céu e vai falar assim: vinde, ó aves, todas as aves do céu, vinde, participei da grande ceia do Cordeiro, comei carne, comei, se alimentem da carne de reis, de seus cavaleiros e seus cavalos, comam bastante, preparei essa ceia para vocês. Então, os abutres são abutres literais. Os corpos são corpos literais. Levados serão levados literalmente. Nós queremos ser os deixados para trás, porque significaria que nós não teríamos sido destruídos e acumulados na multidão dos corpos que serão comidos pelos pássaros. Então, aí, depois disso, eu quero que você entenda o seguinte: toda vez que Jesus fala sobre o final dos tempos, tanto aqui, você vai ver aqui, você vai ver em Lucas 17, você vai ver em Marcos 13, toda vez que Jesus fala sobre o seu retorno, ele termina e ele vai falar sobre dois assuntos. Estes dois assuntos são os dois assuntos que eu e você precisamos aprender e entender se nós cremos que nós somos parte da geração que vai ver Jesus voltar. Porque Jesus aqui nesse capítulo 24, ele vai dizer que... cadê? Eu não sei de cor. Versículo 34. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O que Jesus está falando aqui é de que tudo isso, todos os 17 sinais que ele está dando, de que todos esses sinais vão acontecer durante uma geração só. Não são sinais acumulados ao longo de 2000 anos. Lá em 70 depois de Cristo aconteceu esse sinal, depois Hitler cumpriu esse sinal, César cumpriu esse. Não, não é isso. Jesus está dizendo que todos os sinais acontecerão em uma só geração. Então, esses dois assuntos que Jesus fala depois de ensinar sobre escatologia são importantíssimos para a geração que vai ver Jesus voltar. E quais são eles? Jesus sempre finaliza o final dos tempos ensinando sobre vigiar e sobre orar. Ou ele vai terminar e vai falar sobre a necessidade de vigiar e se preparar para isso, ou ele vai terminar e vai falar sobre a necessidade de orar. Vigiar, resumindo muito basicamente, significa que é também quando eu ensino sobre sacerdócio, eu ensino vigiar como uma das ações, atitudes sacerdotais que o cristão ainda tem que praticar, que é o esperar pelo Messias. Esperar pelo Messias é uma atividade sacerdotal ativa, de que nós devemos fazer, e essa preparação significa você conhecer a respeito do retorno, conhecer os planos do retorno, conhecer os desejos de Deus em relação ao retorno de Cristo. Isso é preparar. Aí ele vem e ele vai dar para a gente 3 parábolas. Aqui, deixa eu colocar aqui. Ele vai dar para a gente 3 parábolas aqui em Mateus 24 e 25. A primeira parábola, ele vai falar sobre a parábola dos 2 servos. E aqui, nos 2 servos, o fiel, o prudente, e no servo mau, o motivo o foco dessa parábola é a demora, é o atraso do retorno de Jesus. Jesus demorou menos do que eles pensavam. Então, quando Jesus volta, o servo olha para Jesus, opa, mas eu não estou preparado. Eu achei que dava tempo de eu embriagar, de eu ir beber com os nécios, porque eu achei que você ia demorar um pouquinho mais.
Então, Jesus vem como ladrão no sentido de pegar todo mundo de surpresa. Jesus voltou cedo demais. Na segunda parábola, ele vai. Aí nessa primeira parábola, Mateus 24:30, ele fala: virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a uma hora em que ele não sabe. Então, ele vai vir rápido demais. Mas na segunda parábola, falando sobre as 10 virgens, ele vai falar sobre dois tipos de novo: aqueles sábios, aqueles tolos, aqueles que se preparam, aqueles que ouviram, aqueles que ouviram e não fizeram nada a respeito. E ele vai focar em Jesus ter demorado mais do que se esperava. A ideia aqui, entre a contraste entre essas duas parábolas, é interessante porque para aqueles que se preparam, Jesus demora demais para voltar. Para aqueles que não se preparam, para aqueles que não estudam, para aqueles que não estão esperando Jesus, Jesus volta rápido demais. Então, imagine, é como aquela ideia de alguém, sei lá, um amigo seu vai viajar. Você não dá a mínima pro seu amigo. Um mês depois ele volta de viagem. Caramba, mano, você voltou muito rápido, velho. Passou. Por quê? Porque você não estava pensando nele, você não estava esperando ele, você não estava com saudade dele, não fez falta no seu dia a dia, você estava ocupado com todas as coisas, obrigações que você tinha. Mas quando é o amor da sua vida, passa um dia, já é tarde demais. Quando mozão, amor, vai viajar, você tá louco? Volta logo, por favor. Passa uma semana, passou 2 dias, é tipo assim, parecia que você estava longe um ano. Não faz isso mais não. Por quê? Porque fazia falta no seu dia a dia. Você ansiava por estar com ele. Você desejava falar com ele. Você queria gastar tempo conversando com ele. Tudo no seu dia não fazia sentido sem a presença dele. Por isso, quando ele volta, é tipo assim: ah, eu estava te esperando. Passei a noite em claro te esperando. Quando eu vi que era a hora, eu já estava pronto ontem. Ontem eu já tinha feito o almoço te esperando. Ontem eu já tinha passado minha roupa para vestir. Ontem já estava tudo pronto para te esperar, para a sua chegada. Então, para as virgens sábias, Jesus volta tarde demais, a ponto delas dormirem. Foi necessário alguém anunciar: acorda, encontre o noivo, porque ele está a caminho, chegando. Ele demorou demais. E gastar um pouquinho nessa parábola, mas a terceira parábola, no versículo 20, no capítulo 25, ele vai falar sobre a parábola dos talentos, e ele vai falar sobre os servos fiéis que esperaram ele voltar. Ele deu talentos a eles e eles multiplicaram esses talentos. Mas um desses servos diz assim no versículo 25, 18: mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí quando o seu senhor cobra dele: e aí, o que você fez com o que eu te dei? Ele responde que eu fiquei atemorizado e eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, o processo da espera de Jesus pode não somente vir rápido demais, demorar mais do que esperado, mas também pode ser pior do que se esperava. Ok? Para alguns, vai ser fácil demais pelo fato de você saber o que fazer com o talento que ele deu. Então, como lá em Daniel declara, de que os sábios resplandecerão e os sábios farão proezas, né? Então, aqueles que conhecerem as estações, estiverem esperando por Cristo, preparados, vigilantes, para esses, eu sei o que fazer. Eu sei como lidar com os talentos. Eu sei como fazer multiplicar.
para aqueles que não estavam esperando. Lembra que eu falei das duas coisas que nós precisamos saber sobre conhecer Deus e conhecer o seu plano? Porque esse cara, esse servo de Jesus, não conhecia Deus, o plano dele era furada. Então, como ele não conhecia o plano e não conhecia direito a Deus, ele falou: Deus é bravo demais. Deus vai me quebrar as pernas, vai me trair, vai me derrubar do cavalo. Essa história não está soando bem. Eu não sei se eu confio de que eu vou entrar em grande tribulação e ele vai me proteger. Não sei não. É melhor eu enterrar, porque de qualquer forma, quando ele voltar, eu falo: eis-me aqui, Senhor. Tô aí, joinha. Matei ninguém até hoje, né? Jesus fala assim: agora eu vou tirar de você e dar para os outros, porque você não cuidou daquilo que você poderia ter. Isso tem muito a ver com Jesus quando ele fala no Sermão do Monte. No final do Sermão do Monte, ele diz que ele compara os sábios e os tolos com aquele construtor que construiu sua casa sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. A única diferença das construções não está naquilo que se pode ver. A diferença entre o crente sábio e o crente tolo não se pode ser notado. O brasileiro tem uma tradição que é muito doida. Você vai na casa de qualquer pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala é: vem cá para você ver minha casa, não é? Vem cá, deixa eu te mostrar a casa, olha que legal. Esse é o meu quarto, esse é o banheiro, né? Olha que banheiro bonito, aqui que nós fazemos as necessidades. O brasileiro ama mostrar casa, eu não consigo entender isso. Eu sempre falo: vai, amor, você vai lá ver, eu vou ficar aqui na sala. Não faz sentido para mim. Então, se eu for na sua casa, não me chama para ver a casa, tá? Porque eu não quero. É a sua casa. Mas, aí, de novo, eu vou olhar para... Vocês começam a rir aí da gargalhada, eu me perco todo. Ai, ai. O que eu tava falando, Jesus? Alguém me ajuda? O que eu tava falando? Parábola dos talentos, sobre conhecer o dono. Sim. Aí você falou sobre a casa, a diferença da casa construída na rocha e a casa construída na areia. Legal. Olha que rapaz atencioso, que rapaz prestando atenção, que bonitinho. E que não é possível perceber, hein? Isso mesmo. Então, quando você vai na casa de uma pessoa, você só vê aquilo que ela mostra para você. Mas alguém algum dia, quando você foi ver, fazer a tour da casa, ela falou assim: agora vem cá, vou te mostrar uma coisa especialíssima. Olha a fundação da minha casa. Olha isso. Olha o fundamento, velho. Que top. Já foi no apartamento de alguém, ele te levou na garagem e falou assim: olha essas colunas. Daniel, olha que colunas, cara, de sustentação. Que da hora. Olha isso, mano. Ninguém faz isso. Ninguém faz. Jesus fala assim: ó, você pode ter a casa mais linda do mundo. Você pode ter o ministério mais bonito do mundo. Você pode ter a maior igreja do mundo. Você pode ser reconhecido como homem de Deus e piedoso, mais bonitinho que for. Mas sabe onde vai vir a diferença? Quando soprarem os ventos e as águas e o vento baterem contra a sua casa. Então a única coisa que importa vai vir à tona. Onde é que você construiu a sua casa? Onde é que está o seu fundamento e a sua estrutura? Você construiu sobre a areia ou você construiu sobre a rocha? E como é que eu construo sobre a areia? Como é que eu construo sobre a rocha? E Jesus fala assim: sobre a rocha constroem aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática o que eu digo. Sobre a areia constroem aqueles que somente ouvem a minha palavra, mas não fazem nada a respeito. Então aqui, quando você vê essas parábolas dos servos, das viúvas, das virgens, Jesus está falando exatamente da mesma coisa. Ele está falando assim: eu deixei um dever para vocês. É a parábola dos servos. Eu mostrei para vocês o que fazer até eu voltar. E eu fui ter com meu pai. Mas a casa é minha. Fui eu que construí.
Você não fez nada. Você nem deixou ela para mim, tá? Realmente, a casa é minha, mas você não fez absolutamente nada. Eu vou te falar, viu? E mesmo você estando na casa, você não é dono da casa, você não é senhor da casa, você é servo na casa. Mas um dia eu, o senhor da casa, vou voltar. E quando eu voltar, eu quero saber se você, como meu servo, acatou as minhas instruções de como cuidar da casa, como cuidar de você mesmo e como cuidar das pessoas ao seu redor. E aí eu vou te recompensar de acordo com essas três coisas. Você me ouviu, você fez o que eu pedi, você cumpriu os meus mandamentos, ou você só ouviu e porque os meus mandamentos não fizeram sentido na sua caixinha, você foi ter com os bêbados, com os ébrios, você foi ser injusto porque você não aguentou mais esperar Jesus. A parábola das 10 virgens, ela é uma das favoritas. Porque Jesus fala assim que as virgens sábias pensaram consigo, rapaz, nós vamos encontrar um noivo. Mas quando é que o noivo vai vir? Não sei. Nos deram lâmpadas. Nós somos virgens. Já fomos lavados pelo sangue, purificados. Estamos limpinhos, estamos top. Jesus nos deu essas lâmpadas. Rapaz, eu tô parecendo até aqueles pastores que já preparam as coisas para pregação. Ó. Você é louco, bichão. Aqui não, neném. Já nos deu a lâmpada. Agora, porque a lâmpada, nesse contexto, ela está falando sobre a preparação do evangelho. E a preparação do evangelho, para ser preparado no evangelho e caminhar para onde você precisa ir, você precisa do óleo da intimidade para fazer a preparação do evangelho fazer sentido. A vivência do evangelho só funciona em intimidade dentro da aliança com Cristo. Porque Jesus é o Senhor da aliança. Então, nós precisamos de óleo para fazer o evangelho queimar. Okay? Nosso ministério, a nossa vida, falar assim, olha só o meu ministério, olha só que lindo, olha que bonito, quão crente eu sou, minha igreja e tudo mais. Eu sempre digo isso. Uma lâmpada sem óleo, ela é um ídolo. Ela não presta para nada, ela só serve assim, ó. Pega a lâmpada, coloca na prateleira e fala assim, olha, gente, olha, quando as pessoas vêm na sua casa, você fala, deixa eu te mostrar minha lâmpada, quão bonita ela é. Olha o meu ministério, que bonito. Olha a minha vida. Nossa, como eu sou santo, como eu sou bonito. Olha os meus frutos. Vou te falar. Se a sua lâmpada não queima no escuro, se no meio da escuridão a sua preparação para o evangelho, o seu evangelho não faz queimar luz e mostra o caminho no meio da escuridão, o seu evangelho não presta para nada. Então, elas pensaram, eu estou saindo para encontrar um noivo, mas eu não sei quando o noivo vem. Se eu não sei quando o noivo vem, eu me preparo enquanto eu não preciso para aquele tempo que eu vou ter necessidade. Então, é igual o brasileiro que chega no verão, todo mundo vai para a academia. Por quê? Porque todo mundo quer ter o corpinho do verão. Igual o meu. Minha pança. Não é, Daniel? Cara, mas a verdade é de que se você quer ter um corpinho pro verão, você tem que malhar quando ninguém está malhando. Você tem que ir pra academia quando tá todo mundo em casa assistindo filme debaixo da coberta, assistindo Netflix. E aí você tá lá correndo, malhando, comendo direito, para quando chegar o verão, aí você vai estar pronto. Do contrário,
Você vai chegar no verão e falar, vou para academia. Você pode passar 24 horas na academia, você não vai conseguir ficar pronta. O verão já era. Da mesma forma, elas pensaram assim, talvez, só talvez, a vinda do noivo demore mais do que a gente espera. Então vamos nos preparar para o pior. Vamos nos preparar para o pior. Caso seja melhor, nós estamos prontos. Mas nos prepare para o pior. E o que aconteceu? Anoiteceu. A noite veio. A noite mais escura da história da humanidade veio. Só que, porque elas se prepararam enquanto ainda era dia, enquanto as outras estavam fazendo sei lá o que, elas estavam amassando, elas estavam espremendo, elas estavam filtrando, elas estavam preparando o óleo. E agora que anoiteceu, faz sentido a obra, faz sentido o esforço, faz sentido a preparação, porque enquanto era dia não fazia sentido nenhum encher uma lâmpada de óleo. Mas na hora que escurece, acender uma lâmpada com fogo é a única coisa que faz sentido. Durante o dia, os que estão preparando o seu evangelho com intimidade, os que estão preparando o seu evangelho com expectativa da vinda de Cristo, estes são chamados de tolo. Mas quando no futuro eles foram os únicos que conseguem caminhar no escuro, então os tolos serão quem? As tolas vão vir, me dá óleo, eu quero caminhar no seu entendimento. A única resposta é, vai comprar de quem vende, porque eu não tenho para te dar. Primeira coisa que todos vocês precisam ter em mente. Essas aulas não são para encher vocês de conhecimento. São para dar vocês ferramentas para se prepararem. A preparação é a vigilância. Preparar. Vigiai, pois não sabeis a que hora eu virei. Vigiar é estar pronto. É estar na varanda esperando toda a noite. Será que é hoje? Será que é agora? Essa é a estação que ele vai vir? Será que ele mandou uma carta avisando que ele vai chegar? Quais são os sinais da sua vinda? Isso é esperar. E aí, em Lucas 17, ele fala novamente sobre o fim dos tempos. E Lucas 18, ele volta a nos ensinar outra coisa. E Lucas diz assim, que porque ele acabou de ensinar sobre o final dos tempos, ele fala assim, Jesus ensinou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca perder a esperança. Ou de sempre orar e nunca esmorecer. Ou de não perder o coração, para não perder o coração. A verdade sobre essa parábola é de que Jesus estava falando com a geração que vai ver Jesus voltar. Então ele está dizendo assim, para aquela geração que vai ver o que eu acabei de dizer, é importante eles entenderem que a não ser que eles tenham a obrigação, a responsabilidade de orar sempre, eles perderão o coração, eles desanimarão, eles perderão sua fé, eles entrarão na estatística da apostasia, porque somente aqui me lembro de Êxodo 19, quando o povo disse para Moisés, Moisés, você vai falar com Deus. Foi o primeiro ministério de intercessão que surgiu. Moisés, você vai orar. Se Deus falar alguma coisa com você, aí você vem e fala com a gente. Traz a revelação para a gente, né? Moisés falou, se vocês entenderam tudo errado. Deus está se revelando dessa maneira para testar os seus corações. Aí ele diz essa frase que deveria ser tatuada na nossa testa. Ele diz assim, é imperativo, é necessário que o temor do Senhor esteja sempre diante de vós, a
fim de que não pequeis. Então ele está dizendo aqui assim, durante aquele período, oração não vai ser simplesmente um prazer. Não vai ser simplesmente uma honra. Nossa, que honra poder orar. Ele vai dizer assim, para essa geração vai ser como no casamento. Você já falou para um casal, você precisa conversar com a sua esposa? Não, é obrigatório. É um prazer? É uma honra? É, mas é obrigação. Porque no momento que você deixar de acontecer diálogo entre um casal, o que acontece? Você para de desejar a presença. Você para de desejar intimidade. Você começa a dar ouvidos, ó, se despluga. Você começa a dar ouvido às outras vozes. Você começa a sentir outros perfumes. Você começa a se apaixonar por outros amores. Por isso é necessário, é obrigação de todo cristão que vai viver o final dos tempos. Ou você tem uma vida de oração, ou se prepara para perder a esperança e o seu coração. Ou você vigia e tem uma vida de oração, ou você vai cair muito rápido nas tentações e nos enganos que o tempo vai trazer sobre nós. E aí a parábola ela é muito autoexplicativa. Jesus diz que existia uma viúva que precisava de justiça e a justiça que ela precisava estava na mão de um juiz que era iníquo, injusto e que não se importava com ela nem se importava com Deus. Quando ela vinha diante do juiz, juiz, faz justiça diante dos meus adversários. O juiz falou, tô nem lascando com você, eu não me importo com você, eu não quero saber com o seu caso, nada disso, vai embora. Aí a viúva vem de novo. Um dia o juiz fala assim, cara, eu sou injusto, faço tudo de acordo. É difícil a gente imaginar esse juiz, porque no Brasil a gente só tem juiz top. Mas tem certos lugares que tem juízes que não são tão justos assim. São meio corruptos. E aí, esse juiz falou assim, eu sou corrupto, sou mau, mas eu sou esperto. Eu vou dar a essa mulher o que ela quer, porque se eu der para ela o que ela quer, ela vai me deixar em paz. Aí Jesus para tudo e fala assim, entendam, ouçam o que o juiz iníquo disse. Quando você volta, ele fala assim, ouça o que o juiz iníquo diz. Você vai querer voltar, você vai falar, o que o juiz iníquo diz? Será que Jesus está falando que o relacionamento, Deus nos vê como o juiz iníquo vê a viúva? Será que Deus ouve as nossas orações e ele fala assim, deixa eu dar para ele o que eles querem para ver se eles me deixam em paz? Será que a minha voz é chata aos ouvidos de Deus? Mas pelo contrário, ele está fazendo um contraste entre o juiz iníquo e injusto, que não se importa com a causa da viúva, com o juiz justo e reto nos céus, que ama ouvir a voz dos seus escolhidos. E aí ele diz assim, por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e de noite, mesmo que pareça demorar? olha o mistério. Aqui ele está falando assim, primeiro, Deus não fará justiça? A verdade é de que só Deus pode fazer justiça. Só ele é justo o suficiente para definir justiça. E aí ele diz assim, aos seus escolhidos, em outras palavras, ele escolheu. Nós não o escolhemos. Nós não nos colocamos diante dele. Ele nos traz a ele. Isaías 56:7, a promessa da casa de oração, ele fala, eu os atrairei a mim, os levarei ao meu santo monte. Então, ele te escolheu e ele te colocou diante dele porque ele ama ouvir a sua voz e se relacionar com você. E ele te diz o que ele quer. Quando você ouve o que ele diz que ele quer, você pede a ele o que você ouviu, o que ele disse que você ouviu o que ele quer. E aí quando Deus ouve o que você pediu para ele, porque você ouviu dele, que ele disse para você e que você ouviu dele falando que ele quer, ele vai falar assim, é exatamente isso que eu vou fazer. Que ótima ideia, Daniel.
Daniel vai sair do momento de oração. Uau, Deus responde oração, que incrível! A verdade é de que existe um lugar na presença de Deus, no lugar de oração, em que nós pedimos somente o que Ele deseja. A igreja do final dos tempos, a vida de oração da igreja do final dos tempos vai ser pedir a Deus o que Deus deseja fazer. Lembra que Jesus disse? Pedi o que vocês quiserem e vos será dado. Não, não é só isso. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então tudo que pedires vos será dado. Por quê? Porque vocês não vão pedir o que vocês querem. Vocês vão pedir o que eu quero, porque as minhas palavras estão em vocês e vocês sabem exatamente o que eu quero fazer. Você tem um mapa da mina, você tem um GPS na mão, você vai falar assim: Jesus, o Senhor vai fazer isso porque o Senhor disse que vai. Então eu te peço, faça. Um dia eu ouvi Mike Bickle falando uma coisa que meio que me escandalizou, mas ele fala sobre as taças da ira de Deus da seguinte maneira. Ele diz que as taças da ira de Deus serão uma parceria entre a igreja e Cristo, no sentido de que nós pediremos a Deus que traga julgamentos. Porque aquele momento é assim, traz taças, mistura brasa do altar com o sem incenso, que são as orações dos santos. Então as nossas orações serão também responsáveis por morte, destruição, sinais, fogo, fumaça, enxofre, terremotos, pragas. Porque nós estaremos na terra, nós teremos enchido a taça quando as taças forem derramadas, mas nós teremos pedido a Deus: cumpra a sua vontade, faça justiça sobre a terra, até o dia que Jesus fala assim: hoje é o dia da justiça. Lembra o anjo, a pregação do anjo? Hoje é o dia do julgamento. Hoje o Senhor vai tomar o seu reino. Se preparem, porque o pau vai quebrar. Ele diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E como que o juízo vai ser derramado? Através das orações dos santos. Só que Jesus não acaba a parábola aí. Antes de acabar, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: mas digo-vos que depressa ele vai fazer justiça, que de repente ele vai fazer justiça. Contudo, tipo, ele vai fazer a parte dele, mas esse contudo aqui quebra tudo, quebra as pernas. Ele fala: contudo, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Gente, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio isso, eu penso: Jesus sabe exatamente do que ele está falando. O único que poderia sugerir que não encontraria fé na terra seria o próprio Jesus. Se Jesus está perguntando, dando a possibilidade de não encontrar fé na terra, eu preciso sugerir um possível final de história. Vocês estão prontos para esse final de história? Vocês assistiram Dark? Não assiste, não. Existe a possibilidade de... Quantas pessoas estão nessa sala? Quantas pessoas? 82 participantes. Existe a possibilidade desses 82 pessoas que estão assistindo essa aula somente ouvirem essas palavras e nenhum de nós cumprir o que nós mesmos estamos dizendo que nós vamos cumprir, que nós vamos fazer. Existe a possibilidade de, no momento em que Cristo voltar, e que nenhum de nós estará orando como nós estamos dizendo que nós oramos. E que nenhum de nós estará fazendo o que nós estamos dizendo que nós estamos fazendo.
Só que a esperança não morre aqui. A esperança está que o próprio Jesus responde a pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra? A resposta é: o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. A resposta é: a noiva se fez pronta. E ela se preparou e foi-lhe dado vestes para vestir, feitas de linho fino. A noiva está pronta, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Nós guardamos a fé, lutamos o bom combate, esperamos até o fim, Jesus. Toma o teu cetro, toma o teu trono, toma a sua coroa e vem reinar, porque a terra é tua por direito. Toma o que é teu, Jesus. Essa é a nossa esperança. É para esse dia que nós vivemos. Vai ser ruim, vai ser difícil, vai. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Fortaleça-nos, Jesus. Jesus, eu clamo a Ti hoje que nenhum desses se perca, mas que cada um de nós seja fortalecido no Seu amor, arraigado, firmado, estruturado no amor de Cristo, no conhecimento de Deus, cheio de sabedoria e entendimento, para que nós não percamos a esperança, para que nós sejamos fiéis a Ti até o fim. Senhor, mesmo que os ventos batam, que nós sejamos como a Sulamita em Cântico dos Cânticos, que clama: venha vento do sul, venha vento do norte, soprem sobre o meu jardim, para que os meus perfumes exalem ao meu amado. Senhor, que as dificuldades, que a tribulação, que a perseguição sejam somente como ventos que provem o meu amor por Ti. Sejam apenas, Senhor, circunstâncias para revelar a expressão dos nossos afetos e da nossa devoção a Ti. Fortaleça-nos hoje, Pai. Nos instrua hoje, Senhor. Marca-nos hoje, Senhor. Encha-nos de fogo hoje, Senhor. Para que no dia da escuridão, para que no dia do medo, para que no dia do caos, os nossos olhos estejam fixos nos céus, preparados, esperando, ansiosos pelo Seu retorno. Eu que eu te clamo, Senhor, hoje, para minha família, para essas pessoas que estão escutando isso hoje. Eu clamo pela Tua igreja no Brasil, Senhor. Abre os nossos olhos para compreender os Teus caminhos. Dai-nos fé, Senhor, dai-nos temor. Justos são todos os Teus caminhos e nenhum deles, Senhor, nenhuma das Suas decisões, nenhum dos Seus planos é desvirtuoso, é torto. Todos eles fazem sentido para que em Cristo seja todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Que eu te peço hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sem palavras aí. Sejam sem medo, Incrível. sem vergonha, sem dúvidas. Assim, A vida é só um vapor. obrigado, Tem cara. alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Podem fazer. Aproveitem. Dúvida: como dormir depois dessa? Vai ser a melhor noite da sua vida. Você, antes de deitar, você fala assim: Chiquito. Isso, sou eu. Boa noite a todos, primeiramente. Durmam muito bem depois dessa aula. Como ele falou, vai ser muito fácil dormir. E, mano, você falou ali que na tribulação vai ser a melhor fase da igreja.
mas a igreja vai ser perseguida e eu acredito que até eu mesmo já tenho essa resposta dessa pergunta. Eu tô para ler um livro sobre isso, que é o Até a Morte do Dalton Thomas, e eu queria saber se essa é a melhor fase da igreja nessa questão do martírio, assim, sobre estar disposto a morrer por Cristo. E essa é meu questionamento, minha pergunta. E já respondida, acredito, né? Eu acho que o foco não deveria ser simplesmente a disposição para morrer por Cristo, mas é compreender que não existe vida nem existência sem Cristo. Então, a consciência do cristão deveria chegar ao ponto de que a afirmação de Paulo, quando ele diz já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, é no sentido real da consciência individual. Você vai olhar para si mesmo e você vai compreender. Cristo me ressuscitou dos mortos e me fez uma nova criatura. Eu sou dele. Não é nem eu quero morrer por ele. Se ele quer que eu morra, morrerei. Mesmo que eu não queira. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. Os meus pensamentos são dele. Minhas palavras são dele. Senhor, que se um dia eu achar graça aos seus olhos, que o Senhor me dê uma morte que glorifique a ti. Tipo, cara, tem coisa mais gostosa do que isso? Agora imagina esse avivamento em massa. Globalmente a igreja cantando ao Senhor. Senhor, me leva de uma maneira que glorifique o seu nome. Você tá doido? Isso sim é avivamento, não é povo rolando no chão, não. É o povo deitando morto sem cabeça, mas morrendo cantando. Eu nunca me esqueço do. Eu nunca me esqueço do. Vocês se lembram quando o Estado Islâmico surgiu lá para 2013, 14, sei lá, que eles levaram os cristãos vestidos de laranja para a praia e degolaram eles, decapitaram eles? Eu nunca me esqueço da cena daqueles cristãos todos alinhados na praia, cantando, adorando ao Senhor e um por um perdendo a sua cabeça. Naquela semana, o jornalista entrevistou a mãe de um daqueles mártires. Ouve essa, Daniel. Aí ele perguntou para ela, falou assim: o que a senhora faria se você encontrasse um daqueles homens do Estado Islâmico que matou o seu filho, cortou a cabeça do seu filho fora? O que a senhora faria com ele? Ela responde: eu daria um abraço e o convidaria para entrar e daria para ele dos melhores das minhas comidas. Como assim? Mas por que a senhora faria uma coisa dessa? Porque eles deram a honra da nossa tribo, da nossa aldeia, ser conhecida por uma aldeia fiel a Jesus Cristo. Eu o abraçaria e diria obrigado por permitir que nós vivêssemos o que nós estamos vivendo. Nós diríamos, eu mataria o desgraçado. Ela disse, ele nos permitiu adorar o Senhor com a morte de alguns dos nossos. Ai, ai.